Vamos continuar com a nossa leitura de Teixeira de Pascoais, A Minha Cartilha, escrita pouco antes de morrer, em 1951, morre em 52, publicada em 54 e agora, passados estes anos, encontrando-se Pascoais já no céu espiritual e provavelmente nas suas terras do Marão, tentaremos aprofundar este seu testamento anímico, cheio de ironias, paradoxos, intuições, desafios para a nossa alma tentar indagar, investigar, aprofundar estes grandes mistérios da existência. Avancemos. Dói-me sempre esta frase: Deus é o mal e o bem. Mas se não admitirmos, incompatibilizarmos a existência, Deus com a existência, ou o Criador com a criação. Mas Deus, humanizando-se, transitou da ação para a contemplação, ou de poeta para crítico, a fim de corrigir o seu poema, que tem o mesmo título que a célebre ópera de Haydn, A Criação. E onde estava o orango da selva, tentou colocar o Adão da Bíblia. A conversão do simiesco é o esforço constante de Jesus. O símio é o homem natural, Adão é já sobrenatural. O super-homem oposto ao de Nietzsche, ou melhor, no mesmo plano de Nietzsche, espiritualizado ou transcendido. Temos aqui um aforismo bastante forte, digno de ser lido e contemplado simultaneamente neste maravilhoso céu que nos rodeia no Sábado Santo, no dia 11 de março. Ora, esta tentativa de Pascoais contemplar e harmonizar a existência do bem e do mal tem certamente muito que se dizer, que se meditar, que se refletir, nomeadamente pensar que é Jesus que vem fazer essa transição do simiesco para o adâmico. E considera mesmo aqui que este esforço de Jesus de amor, de trazer amor à Terra, acaba por ser um sobre-homem, sobrenatural. Adão é já sobrenatural, o super-homem oposto ao de Nietzsche. Nietzsche, porque desenvolveu muito uma visão bastante individualista e, de certa forma, pouco solidária com o próximo. E o que Pascoais quer aqui considerar é que há quase que uma unidade entre o Deus Criador e o Deus Redentor. Ora, nós sabemos que são planos bem diferentes. O plano da constante emanação da divindade, que não é uma criadora em especial deste plano da Terra, deste globo, deste sistema solar, mas que é uma sucessão de entidades, energias e seres que vão assumindo esse papel
de criadores da natureza. A divindade não é a criadora do mal. Deus não é o mal, a divindade não é o mal. O mal, nós podemos dizer que é a recusa, seja da matéria, seja das entidades, do bem de Deus. Logo, Deus não é tal. Ainda que certamente todos os seres estejam suportados por uma vida divina, não é, contudo, o mesmo dizer que Deus é o mal. Isto é evidente que entra em choque com as tentativas de desculpabilizar bastante o mal. Tudo está bem, tudo está certo, mas de facto há claramente seres que, pelo seu tipo de opção ou utilização do livre-arbítrio, escolhem o mal, escolhem a oposição à luz e ao amor e a Deus. Lucifer é um exemplo a ter existido como um chefe ou uma entidade celestial muito elevada que faz isso, e depois em todos nós há essa possibilidade, tanto mais que estamos encarnados em corpos físicos onde esse tipo de energia egoísta pode tornar-se de facto má, cruel, negativa. Algo que até os animais não têm tanto essa crueldade, matam quando precisam de comer, mas sem a crueldade que nós assistimos em alguns pontos do globo em guerras, como os recentes casos no Médio Oriente. E isso é de se lamentar e de se condenar como verdadeiramente mau. E daí que se possa dizer que alguns daqueles políticos que praticam mais o genocídio de outros seres, de outros povos, são anticristos. Esses sim são seres que estão claramente no mal e fazendo esse tipo de obstrução ao plano divino e à vontade divina. Há aqui um pássaro que vai cantando belamente e vamos agora ler o aforismo 37. O sentimento de liberdade e irmandade contra o egoísmo cruel e a não menos cruel fatalidade, eis o ideal cristão. Esse credo, até ao ateísta, na sua base de incerteza ou humildade. Aqui o nosso amigo Teixeira de Pascoais valoriza bastante o seu cristianismo até ao teísta, portanto é tanto ateu como teísta, como adorador de Deus, porque tem essa dimensão em si de tanto ser um ser espiritual que tem os seus momentos de crença e de adoração, como tem os seus momentos de revolta ou de descrença ou de demoníaco. Pascoais afirma muito e sente muito, vivendo na aldeia e vivendo com forças muito instintivas, como essa parte que ele chama simiesca ou demoníaca existe no ser humano, existe tanto o bem e o mal, daí que ele vá para afirmar-se cristão, aceita a vinda de Cristo como uma intervenção divina, mas há no ser humano essa dualidade de bem e de mal, de espírito e de matéria ou de corpo, e daí o ateu teísta. Ora, nós podíamos não considerar que é apenas um ideal cristão. Em todas as religiões este sentimento de liberdade e irmandade existe e, portanto, nós temos que tentar desenvolver em fraternidade com as outras religiões e aprendendo até com elas, porque têm muitos aspectos superiores aos nossos. E estou-me a lembrar dos místicos do Irão
que tem uma qualidade fabulosa, tal como algumas destas nuvens, de elevação, de comunhão, já que congregam várias tradições, já que a Pérsia foi por onde se refugiaram os últimos filósofos da Grécia, quando Justiniano encerra as academias, e são eles que transmitem o platonismo, já também o começo do gnosticismo e todo esse tipo de transição de um paganismo para uma alta sabedoria vai-se operar em termos de surgirem depois Avicena, Choravardi e vários outros místicos de grande qualidade. Há que, então, não nos limitarmos demasiado à nossa religião, e Pascoais, naquela época, certamente que não tinha o mesmo tipo de oferta de comparatividade como hoje. Vamos terminar aqui este pequeno texto, esta leitura de apenas 2 aforismos, pondo em causa, de facto, aqui este aforismo, eu diria até o sentimento de liberdade e irmandade contra o egoísmo cruel e a não menos cruel fatalidade. Eis o ideal cristão e pagão e de todas as religiões e tradições espirituais. Este credo, que mais de concreto, tem que se tornar uma experiência, uma vivência interior. Não estamos já numa fase de crer, de credos, mas de vivências interiores, e já e depois, onde ele diz na sua base de incerteza ou humildade, não, acho que humildade certamente, sempre, o humus da terra, o contacto com a terra, mas também as pessoas terem as certezas que vão conseguindo de experiência no seu corpo espiritual, de visão, de identificação ao seu espírito, de comunhão até com os mestres ou os anjos ou os espíritos da natureza, como este céu maravilhoso, com o grande sol irradiando altas energias filtradas por belíssimas nuvens, nos inspiram a não nos deixarmos ficar tão limitados no corpo e nas suas pequenas preferências e repulsões e medos e necessidades, e ousarmos vencer todos os confinamentos, todos os medos, todas as doenças, com a comunhão ardente, com a verdade, com o amor, com a liberdade, com uma imortalidade que estamos todos a desenvolver e que já aqui na Terra deve ser assumida, talhada em corpo espiritual, em corpo de virtude, de força, de coragem, capaz de vencer as provações e ter, como se dizia na tradição pagã iniciática dos mistérios, as suas epopteias, as suas visões interiores. Possa então este pequeno contributo dos céus, das nuvens e céus de Portugal, aliás, página que eu tenho no Facebook, criada e que disponibiliza algumas comunhões com a natureza, possam estas comunhões, como Pascoais e a tradição espiritual portuguesa, os anjos e os arcanjos de Portugal e do mundo, outra página valiosa do Facebook também, inspirarem-nos a desabrocharmos mais o nosso corpo espiritual e ser espiritual. Demos graças. Om. Amém. Sante, saudações, sábado santo, no céu maravilhoso e divino. Demos graças, amém, Om. Lux Dei.